Olá, ouse disciplinar seu filho. Se não quiser chorar mais tarde, se não quiser passar vergonha e se não quiser arrepender de ser pai e mãe. Que isso, que coisa forte, Márcia, que você está falando. É isso mesmo. É isso mesmo que eu estou te falando e a Bíblia fala isso para nós. Olha o que Provérbios fala, Provérbios 19, 18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Uau! Quer dizer então que a falta de disciplina você está cooperando com a morte? Sim. Morte como um bom cidadão, morte nas relações deles, nas futuras escolhas deles. A disciplina é fundamental, porque é na disciplina que você ensina seu filho que a vida tem limite, que a vida não nos dá tudo, que hierarquia é importante, que tradição familiar é importante. Todas essas coisas estão procurando acabar com isso, mas não vai acabar, porque quem planejou foi Deus, então quem diz que vai acabar? Não vai acabar. Então a disciplina é que leva seu filho a não envergonhar você mais tarde. E começa cedo, enquanto eles têm idade para aprender. A personalidade de uma criança, ela é formada até 7, 8 aninhos, né? E nessa fase, o máximo que você puder passar para o teu filho de limites saudáveis, tá? Disciplina, por exemplo, tem pai que com medo do filho ficar vendo TV ou no celular, ele coloca 1000 atividades para a criança, a ponto de esgotar a criança. A criança não tem nem tempo de brincar. Não, isso também não é saudável. Não precisa disso. A criança tem que ser criança, mas mesmo brincando, é importante colocar limites para ela, ensinar para ela o que está certo, o que está errado. Ensinar a criança a pedir desculpa, ensinar a criança a retratar, ensinar a criança a dividir brinquedos, dividir coisas, dividir tarefa, ensinar a criança a juntar aquilo que ela espalhou. Isso não machuca, isso não prejudica ninguém. Tem pais que não ligam para esse tipo de coisa. Isso é disciplina. Depois teu filho vai sofrer lá na frente. Porque na escola tem que ter disciplina, ele não aceita. No trabalho tem que ter disciplina, ele não aprendeu disciplina. Então, a vida vai ensinar da forma mais cruel. Então, e você vai ter o quê? Tristeza, pesar, vergonha, né? E olha o que Salomão diz ainda. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo desde cedo, desde pequenininho. Desde poucos anos de vida, começou a fazer coisa errada, você tem que dizer para ele, não pode, não faça, você tem que proibi-lo de fazer, você tem que ter domínio. Eu fico impressionada que eu vejo crianças de 3, 4 anos dominando pais. Gente, isso é inadmissível. Você não sabe, a criança precisa que você olhe para ela com uma entonação de voz mais forte, com a cara mais fechada e diga para ela, não faça. E se fizer, talvez se você estiver no local público, você precisa tirar ela do ambiente e dizer, você será castigado. Você não pode fazer isso aqui. E tem criança que vai te desafiar, eu sei disso. A disciplina não é uma coisa fácil por isso. As crianças nos testam como pais. Ela vai para ver até qual é o limite que nós podemos ir, até onde a gente vai aguentar. Tem umas que tentam vencer a gente pelo cansaço, pedindo, insistindo. Tudo isso eu sei. Eu fui mãe de 3. Então, agora estou sendo avó de 2. E eu fico só olhando meus filhos, minha filha, minha nora corrigir. É uma bênção, né? Quando você vê coerência. Quando você corrigiu com coerência, seu filho, a tendência é que ele reproduza aquilo. Então, estou vendo assim minha filha, uma excelente mãe, minha nora, meu filho também, excelente pais, né? Por quê? Porque eles tiveram disciplina, eles tiveram correção. Tanto eu quanto o pai. Eu e o pai éramos fechados. A gente não tirava a autoridade do outro.
Ah, erramos algumas vezes? Erramos, mas isso a gente entrava em acordo, para que as crianças saibam que pai e mãe estão fechados quanto à disciplina. Mesmo isso hoje se tornou bem mais difícil, não hoje, mas filhos, por exemplo, de pais separados, isso é uma coisa mais difícil, porque aí entra um terceiro ou uma terceira e às vezes os conceitos são diferentes, às vezes os limites são menos ou são mais, isso gera atrito. Eu sei de tudo isso, mas na medida do possível, se você é pai e mãe separado, tente entrar em acordo na correção, na educação e nos limites que vocês darão para os seus filhos. Vocês vão usufruir deste processo agora lá na frente. Você vai viver tranquilo, você vai ver seus filhos te dando alegria, te dando prazer, sabe? Isso não tem preço. Eu sempre digo nas minhas preleções, é uma riqueza você conseguir, com a graça de Deus, criar filhos tementes ao Senhor. É a maior riqueza que nós podemos ter aqui na Terra, tá? Então, fique com esta palavra, que o Espírito Santo te ajude a disciplinar, a orientar, a entrar em acordo. Na época da adolescência, é tempo de flexibilizar mais, é tempo de dar responsabilidades e supervisionar e cobrar, né? Mas se você fez isso enquanto a criança está crescendo, a adolescência, que é um período de transformação neuropsicológica, vai ser bem mais fácil para você enfrentar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, porque a criança já foi moldada. Então vem uma rebeldia que é própria dessa fase de busca da identidade, mas passa, tá? E não é tão desastroso. Então que Deus te abençoe. Disciplina. Se você ama, disciplina. Dê limite. Eu digo que o não é estruturante da personalidade. E na vida nós vamos receber mais não do que sims, tá? Então diga não para o seu filho em muitas coisas. Porque você dizendo não, na hora que você precisar dizer um sim, na hora que você precisar da cooperação dele, você vai ter, tá? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, passe para alguém. E muito obrigado por se inscrever aí no canal.